Boa noite a todos. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Aê, gente. Glórias a Deus. Eu vou pedir a gentileza, você abrir a sua Bíblia, você que trouxe, pode acessar no seu aplicativo aí, no seu celular, smartphone. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1. Feliz por estar aqui esta noite, poder cultuar, poder dar aleluias e glórias a Deus e ser fortalecido na fé. Diz assim a palavra de Deus: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir-as para fora, todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Bendito seja o nome do Senhor. Vou ser breve. Com certeza nós estamos vivendo dias, e na verdade sempre vivemos, mas nesses últimos dias fica um pouquinho mais em evidência. Dias em que nós ouvimos muitas vozes. São diretrizes, são receitas, são situações e circunstâncias que nos levam e nos arrastam, mesmo se você não querer ou não estiver disposto, para um lugar de reflexão, para um lugar de você vai contestar algumas coisas, que você vai repensar outras coisas. E tudo isso muitas vezes pode gerar no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, uma certa confusão, uma certa desorganização. E isso pode nos paralisar e nos levar a caminhos que não são caminhos bons, e nos levar a esquecer coisas que são fundamentais e que são premissas, que são fundamentos da nossa fé. E quando eu leio esse texto que João ele escreve, é muito interessante, porque numa simples frase,
Jesus ele consegue resumir a sua missão. E se você quer conhecer o homem, se você quer de alguma forma saber para onde ele vai ou por que ele veio, Jesus ele chega e ele dá essa afirmativa, ele nos concede essa palavra, ele nos oferece essa afirmação e essa promessa. Jesus ele fala que ele veio por um único e simples motivo. A missão dele é uma missão nobre, que transcende, na verdade, o mundo e a forma que nós vivemos e a forma que nós conhecemos. Jesus ele vem para dizer para mim, para você e para relembrar, para reafirmar. Ele veio para nos dar vida. E nos dar um tipo de vida que nós nunca experimentamos. E nos oferecer um tipo de vida em que o mundo, em que as coisas, em que as pessoas não podem produzir, só Ele. Apenas Ele pode produzir em nós esse tipo de vida. Ele não veio para acrescentar os nossos dias. Quando Ele fala e quando Ele afirma que veio para nos dar vida, Ele não está dizendo, olha, eu vim para aumentar os seus dias na terra, não. Ele não veio para deixar a nossa vida colorida, maquiada, ou nos colocar dentro de uma bolha, blindado de todos os problemas e situações em que nós enfrentamos, não, porque Ele disse que no mundo teríamos aflição. Mas Ele veio gerar em nós um tipo de vida que em meio a toda e qualquer circunstância, é um tipo de vida que te permite respirar, é um tipo de vida que te permite, e eu vou usar essa analogia, andar sobre as águas, não que você vá estar imune aos problemas, mas é um tipo de vida que te permite, de alguma forma, não ser afetado, que faça com que você perca as esperanças, que você perca a esperança. É esse tipo de vida que Jesus ele veio nos oferecer. É esse tipo de vida que Jesus ele veio nos dar. E isso, como diz o meu amigo, é maravilhoso. E isso é maravilhoso. E por que eu falo isso? Eu falo porque muitas pessoas têm questionado, e o que é normal. Muitas pessoas têm buscado tantas respostas no intento de Deus, no porquê de Deus, no pra quê de Deus. E Jesus ele fala, ele nos responde, eu vim para que vocês tenham vida. E o que faz que nós percamos essa vida, ou nos desviemos do caminho? É quando nós inclinamos os nossos ouvidos e ouvimos vozes que nos soa estranho. São vozes que, de alguma forma, dentro de nós, nos despertam um sentido que como se dissesse, ei, esse caminho não é bom. Ei, o seu coração não está legal. Ei, volte, não vai por esse caminho. E você e a gente, nós conseguimos muitas vezes ignorar esses alertas que Deus vai nos mandando. Mas Ele fala, olha, as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. E a mesma voz que colocou no coração do salmista que ele era o pastor dele e nada faltaria. Não que ele viveria uma vida, mas que ele conseguiria passar por tudo. Porque ele diz lá no final, porque a bondade e a misericórdia do Senhor iria o acompanhar. E para validar essa palavra que ele diz, ele fala, olha, eu vim para dar vida e vida com abundância, eu sou um bom pastor. E o bom pastor, ele é capaz de dar a sua própria vida
pelas suas ovelhas. Então é nesse amor, nessa fé, nessa esperança que eu convido a você nessa noite a abrir o seu coração, a chorar, se derramar, se emocionar, se for o caso, e descansar no Senhor. E que você consiga, por alguns instantes, ainda que seja apenas uma palavra, mas que nessa noite você consiga ouvir e dar ouvidos àquilo que o Espírito irá soprar sobre você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Tem que orar, né? Para iniciar, né, pastor? Vamos colocar de pé, fazer uma oração para a gente iniciar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias. Oh, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, pelo teu amor, Senhor. Pelas palavras, Senhor, que se concretizaram, que tomaram forma, pelas palavras que o Senhor dissera e o Senhor as sustenta sobre cada vida aqui presente, Senhor. Ó Deus, que possamos ouvir, Senhor, a Tua voz nesta noite. Que a tua fala, Senhor, ela ecoe, Senhor, nos nossos corações, e nós sabemos que contra a sua palavra não há resistência, Senhor, não há coração que possa resistir, porque é como um martelo que esmiuça, Senhor, uma penha, ó Deus amado e santo. Que o Senhor possa quebrar, sim, Senhor, e pôr por terra pensamentos, ideias, sentimentos, emoções, ó Deus bendito, que tentam nos levar, nos roubar de Ti, Senhor. Na autoridade do Teu nome, Senhor, no Teu amor, põe por terra todo, Senhor, e qualquer intento, Senhor, do maligno contra as nossas vidas, ó Deus amado. E que somente a Tua voz, aleluias, oh, aleluia, eu tô em derraça. Oh Senhor, somente ela, ó Deus amado e santo, possa imprimir nos nossos corações aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e que o Teu nome seja glorificado em tudo isso, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Nosso amigo Espírito Santo, nosso Pai, nosso Consolador, nosso Intercessor, nesta noite derrama a Tua presença neste lugar. Venha com o Teu óleo, venha nos ungir, venha com Teu fogo nos batizar, enchendo as nossas vidas, queimando em nossos corações com a Tua presença, Espírito Santo. Aleluia, queremos a Tua presença nesta noite, Pai Santo. Nosso amigo Santo Espírito,
Tu és o alimento, nós temos fome de Ti. Temos fome, temos sede de Ti, Senhor, e desejamos o Senhor essa noite. Tenho tanta fome de Ti, tenho tanta sede da Tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Oh, não há nada não que eu queira mais. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de Ti. Vou subir ao céu.
possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Você pode dizer isso aí? Adore. Seja adorado, seja
te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo, receba tudo, Deus. Eu te entrego tudo que há em mim. Que nessa noite você possa entregar tudo, tudo nas mãos do Senhor. Que você possa entregar os seus sonhos, os seus planos, tudo nas mãos do Senhor nessa noite. Aleluia. Diga assim ao Senhor, diga. Receba mais intensa adoração. Do mais profundo da sua vida, entrega a Ele. Que suba a ti o bom perfume. Sem reservas, sem reservas, sem reservas. Aleluia, Jesus, Jesus. Receba o Você pode dizer, diga isso a Ele, diga, Ele está nesse lugar. Você está diante do Senhor, diga isso a Ele. receba mais intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Você possa aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Receba a nossa adoração, Pai. Louvado seja o nome desse Deus que está nesse lugar. Você crê nisso? Aleluias. Se alguém pudesse acender as luzes aqui, eu agradeceria bastante. Maguinho, um beijo no seu coração, querido. Quantos estão felizes por estarem aqui na casa do Senhor? Quantos estão com seus corações, realmente seu coração queimando com desejo de ouvir, de sentir, de ser tocado por esse Deus a qual nós acabamos de
de declarar que diante de Ti nós derramamos todo o perfume. Isso é muito bom, estar aqui é muito bom. Mas tem uma coisa estranha hoje. Parece que eu já estive aqui, viu? Já. E é maravilhoso poder estar aqui, é maravilhoso. Eu quero te convidar, você que trouxe a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 16. Vamos falar um pouquinho daquilo que o Dinei já falou. Vamos falar um pouquinho de Davi. Primeira Crônicas, capítulo de número 16. Vamos lá. Tá. Vou cravar o tempo aqui para a gente poder fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Amém? Diz assim, verso número 1. Vem comigo. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecerem os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Verso número 4, diz assim essa tradução. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros. Isso para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida. E depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaía, Obed-edom e Jeiel. Eles deveriam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes, Benaía e Jaziel, deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Amém? Obrigado, Dinei. Vamos fazer uma oração? Eu quero te convidar a orar comigo aqui. Senhor, nós nos colocamos esse instante na Tua presença, Deus. E perante a Tua palavra, Jesus, e nós queremos ouvi-la, Senhor, e queremos que ela, Senhor, possa trazer transformação dentro de nós, Senhor. Senhor, que essa noite seja uma noite, Senhor, especial do Senhor para com a nossa vida, Jesus. Jesus, e a oração que nós fazemos é essa, que a Sua palavra nos alcance aqui, Jesus, e que a Sua palavra também, Senhor, alcance cada um daqueles irmãos que poderão estar, Senhor, sendo ministrados por ela quando estiverem assistindo, Deus. Senhor, que essa mensagem alcance, Senhor, multidões, que essa mensagem alcance os corações, que essa mensagem alcance as famílias, Jesus, nesse tempo que temos vivido, Senhor. Deus, que essa palavra ela não fique somente aqui nesse lugar, nesse ambiente, Jesus, mas que ela possa, Senhor, propagar-se, Senhor, de uma maneira a qual, Senhor, surta um efeito, Pai, de encorajamento, surta um efeito, Senhor, de avivamento, surta um efeito, Senhor, de restauração do desejo do Senhor. Deus, essa é a nossa oração, Senhor. Fala conosco e conduz, ó Deus, tudo conforme o Teu desejo, Pai. Nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Meus amados, essa noite eu queria falar a respeito de 3 coisas contigo. E pela manhã eu ouvi uma palavra, e essa palavra ela ficou assim, ó, pulsando dentro de mim. Ela ficou pulsando e eu achei muito interessante. É tempo do chamamento de Deus para conosco. Você conseguiu entender aí? O chamamento de Deus para com a nossa vida. De repente você nunca ouviu essa palavra. Eu ouvi ela hoje e fez assim, ó, bum, dentro de mim. Eu falei assim, Jesus. É exatamente isso. É o chamamento de Deus para mim e para você.
Então vamos ao texto. O texto que eu queria trabalhar com você é esse. Crônicas, capítulo número 16. E a gente vê Esdras escrevendo crônicas e ele relatando coisas muito importantes para esse tempo que eu e você estamos vivendo. É exatamente para mim e para você. Foi escrito lá, mas essa palavra é para mim e para você. Para o tempo que nós estamos vivendo. E olha que interessante. Qual que é o contexto que está se vivendo aqui? Nós estamos falando, olha o verso número 1, ele fala assim: eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Que tenda é essa? Que arca é essa? Por que eles trouxeram? O que aconteceu que eles tiveram que trazer a arca? O que aconteceu? A história ela fala que lá atrás, lá em Samuel, o que acontece? A arca que representa a presença de Deus e o povo estava ali diante dela. Olha que coisa interessante. A gente vê ali no livro de Samuel ela sendo levada embora. Você consegue compreender isso? Aquilo que representava Deus para aquele povo. E ali eles adoravam, e ali eles celebravam, ali eles cultuavam ao Senhor. Ela foi levada porque existia um período de desobediência, de falta de zelo, de amor pelas coisas de Deus. E quer saber de uma coisa? É algo que desagrada a Deus de uma forma extrema. E o povo de Israel se põe a pelejar e a arca é levada embora. Aquilo que representa a presença de Deus para eles é levada embora. E eu acho muito legal, porque tem um instante que, no meio de toda essa turbulência, esse capítulo fala de um nascimento de uma criança. E é uma palavra que fica bem forte. Ela fala assim, ó, Icabó. Já ouviu isso? Icabó. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a presença de Deus. E a presença de Deus foi embora, foi levada pela desobediência, pela falta de zelo. Mas o que eu queria falar hoje é de uma coisa muito especial para mim e para você. Eu queria falar a respeito desse trazer a arca, porque Davi, ele sente essa necessidade e quando o tempo de Deus é chegado sobre a vida dele, ele toma essa atitude, ele não resiste, ele se coloca dessa forma: precisamos trazer a presença de Deus de volta, precisamos da arca. Olha que coisa linda, Kurt. Ele fala assim: precisamos da presença de Deus aqui, a gente não pode ficar sem ela. Quem consegue ficar sem a presença de Deus? Você consegue ficar? Eu fico olhando para mim e para tudo aquilo que eu vivi, para tudo aquilo que aconteceu e da onde Deus me tirou. Eu falo assim: Senhor, eu não consigo mais sem o Senhor. Eu não consigo. Senhor, se de repente eu começar a deslizar, começar a patinar, me leva de uma vez, porque é melhor que o Senhor me leve do que eu me desviar, eu sair da sua presença. Eu preciso do Senhor, eu tenho que estar na presença do Senhor. Mas eu quero trabalhar com você o verso número 4. Pega aí comigo. Nós vamos falar a respeito de 3 coisas que existem dentro do verso número 4, que muda a minha vida e muda a sua vida, muda a nossa história no período que nós estamos vivendo. Pega aí. Diz assim, ó: e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros. Quem é que colocou diante da arca do Senhor? Vamos entender aqui. Davi é ungido, e o tempo passa, e ele se torna rei, e ele vai, separa um povo de guerra, e vai em busca da arca, e Deus o permite, ele traz de volta essa presença, aquilo que representa a presença de Deus, ele traz de volta. Imagine esse povo caminhando todo aquele período, eles retornam, e a gente conhece a história. O rei Davi entrando na cidade, tirando as suas vestes, se despindo ali e dançando na presença de Deus, se alegrando. E olha o que a palavra fala, ele fala assim, ó: e eles trouxeram a arca e colocaram na tenda que ele preparou. Davi prepara um lugar para que seja colocado a arca. A arca é colocada naquele devido local. E aí o povo fala assim, ó: perfeito, terminamos o trabalho. Aquilo que precisava ser feito, foi feito.
Missão cumprida. Vão para casa. Opa, espera um pouquinho só. Não acabou não. O trabalho não acabou não. E olha que coisa maravilhosa. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros. Isso para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor. Então é o que nós vamos falar essa noite. Nós vamos falar a respeito dessas três coisas. Veja que coisa linda. Recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor. Existia uma incumbência a qual o rei Davi, a qual esse homem tido como homem segundo o coração, segundo a vontade de Deus, um homem que agradava a Deus pela sua sinceridade com Deus. Ele coloca 3 parâmetros específicos para que as pessoas estivessem diante da arca. Ele institui turnos ali, e a arca não ficaria mais só, e existiriam pessoas adorando o Senhor. Consegue pegar isso? Eu já consigo desde já enxergar o zelo deste homem para com a presença de Deus. Veja que coisa extraordinária, o amor de Davi para com a presença de Deus. Não. A arca não pode mais ficar sozinha. Vamos colocar pessoas para estarem continuamente adorando o Senhor. Meu irmão, mas tem um mistério que é para mim e para você, para essa época que nós estamos vivendo. Olha o que ele fala. Pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, isso para recordarem. A primeira coisa que eu queria falar é a respeito dessa colocação dele. Ele pega esses homens, os separam e colocam diante da arca e diz assim, ó, agora vocês vão começar fazendo isso. Eu quero que vocês comecem por aí. Tá me entendendo? Ele diz assim, ó, a primeira coisa que vocês vão fazer diante da presença de Deus, diante da arca que representa Deus aqui conosco, esse Emanuel, sabe o que é? Vocês vão recordar. Conseguiu entender? Ele diz assim, ó, vocês vão estar diante da arca, imagine a arca, e agora vocês vão olhar para ela. E quando vocês estiverem olhando para ela, que é a presença de Deus, olha o que Davi diz. Davi diz assim, ó, comecem a se recordar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, olhem para o Senhor e lembrem tudo aquilo que o Senhor já fez pela sua vida. Se lembrem daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, como Deus nos amou, como Deus cuidou de nós e tem cuidado de nós. E ele fala assim, olhem para Ele e se recordem destas coisas. A primeira coisa que Davi faz é isso. Olha o que ele está dizendo, ele fala assim, vocês precisam ser transformados. Olha a restituição que Davi coloca esse povo a viver. E é isso que a palavra está dizendo para mim e para você. Olha o que Deus está falando, Ele está falando assim, ó, olhem para a minha presença. Deus está dizendo isso para mim e para você essa noite. Assim como Ele falou pela manhã. O Senhor está dizendo assim, olhem para mim e comece a se lembrar quem sou eu para você. O que é que eu já fiz? Sabe o que Ele está falando? Ele está falando de promessa, Ele está falando de se recordar, Ele está falando de promessa. Sabe, gente, o que acontece é assim, nós como seres humanos, nós como homens, carne e osso, nós temos uma facilidade de nos esquecer das coisas. A gente esquece muito fácil das coisas. Olha que coisa interessante. Vivemos um período e Deus, Ele estava fazendo coisas poderosas, grandiosas. O Senhor se movendo meio aos cultos, nós ouvindo a sua voz e o derramar da sua porção sobre nós. E de repente acontece uma coisa que nós não esperávamos. Quem esperava a quarentena? Ninguém esperava, ninguém estava preparado para isso. É algo novo, é algo que nunca aconteceu conosco, como igreja não.
A gente não estava pronto para viver isso. Nós não estávamos preparados para isso. Isso aconteceu e veio sobre nós. E sabe o que aconteceu? Nós ficamos um dia, nós ficamos uma semana, 2, um mês, 2 meses. E aquela passada larga que nós estávamos tendo com Deus, aquela caminhada forte que nós estávamos vivendo com Deus, ela foi diminuindo, ela foi diminuindo, ela foi diminuindo. E nós começamos a nos esquecer daquilo que Deus estava fazendo. Para aí, faz uma retrospectiva. Faz uma retrospectiva aí. E a gente começa a perder a visão. A gente para de olhar para esse Deus, para essa presença, e a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente começa a olhar para a nossa própria vida, a gente começa a olhar para os nossos afazeres, para as nossas necessidades, para aquilo que nós precisamos, e a gente tira os olhos do Senhor, e o nosso dia a dia começa a ser um dia comum, um dia normal, como se nós nunca tivéssemos conhecido Deus. E nos tornamos pessoas comuns de novo. Meu irmão, sabe o que Deus está falando para mim, para você aqui? Sabe o que o rei está ensinando aqui, através de colocar esses homens ali? Ele está falando assim, ó. A primeira coisa que vocês precisam fazer é voltar a olhar para o Senhor. É voltar a colocar os seus olhos no Senhor. Porque quando nós colocamos os olhos no Senhor, nós conseguimos nos lembrar das coisas. E Deus está dizendo isso para mim, para você. Olha para o Senhor e comece a recordar todas as coisas de Deus sobre a sua vida. Recordar aquilo que Ele disse que faria. E sabe de uma coisa? É muito lindo isso. Porque eu e você, nós nos esquecemos. Mas Deus, Ele não se esquece. Deus, Ele não se esquece daquilo que Ele te disse. Aquilo que Ele te prometeu. O tempo não importa, a circunstância não importa, a situação não importa. Quão dificuldade você leve para chegar até isso não importa, mas Ele não se esquece. Davi foi ungido rei, ele foi separado como um rei, ele foi tirado de trás das ovelhas, ele estava longe e o Senhor o trouxe e o chamou. O tempo passou, ele viveu muitas coisas, ele viveu perseguições, ele viveu adversidades, mas existia uma promessa de Deus, existia algo de Deus para com a vida dele, e o tempo passou, e de repente ele pode ter se esquecido, mas Deus não se esqueceu. E no tempo de Deus isso se cumpriu. E por isso o coração de Davi ardia. Ele disse assim: olha, a primeira coisa que vocês precisam fazer é isso. Vão diante da presença de Deus. E Deus está dizendo isso para mim e para você. Voltemos até a presença de Deus. E eu e você precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. É tempo de voltar a olhar para Deus, contemplar o Senhor e se recordar das suas maravilhas. Olhar para Ele, é isso que eu e você precisamos fazer. Para onde é que você tem olhado? Aonde os seus olhos estão? E é tremendo porque as coisas não param. Então a primeira coisa é isso, olhar para o Senhor. Olhe para o Senhor, e quando você olhar para Ele e começar a se recordar das coisas, puxa vida, Deus, é verdade, o Senhor disse que faria, o Senhor disse que cuidaria da minha família, o Senhor disse que cuidaria de mim, o Senhor disse que, e disse, eu creio, Senhor, e ali o Senhor fez tantas coisas, o Senhor cuidou de mim, o Senhor fez isso, é verdade, Deus. Olha,
quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E como é que eu e você nós vamos ter esperança? Olhando para o Senhor e nos lembrando das coisas que Ele fez. E a segunda coisa é exatamente isso. Ele fala assim: colocou eles por ministros para recordarem. E o segundo ponto é esse aqui, ó. Pega comigo. E louvarem. Olha que coisa extraordinária. Presta atenção como existe um processo para com a nossa vida, e é Deus restaurando a nossa intimidade, e é Deus restaurando o nosso culto a Ele. Eu consigo perceber isso. Eu consigo perceber que Deus, Ele está fazendo essa restauração. Ele está nos tratando, nos ensinando de novo a cultuá-lo. Ele fala assim: olhem para o Senhor. E agora Ele fala assim: depois que vocês olharem para o Senhor, lembrarem de tudo aquilo que Ele fez e o que Ele é. E quando a gente olha para o Senhor e vê tanta beleza e tanta maravilha, a gente fica realmente... A gente não tem o que fazer. A gente é como se olhasse para Ele e dissesse, né? Uau, Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é tremendo. E aí Ele diz assim: depois que vocês recordarem de quem é esse Deus, agora vocês vão fazer outra coisa. Vocês vão louvar. Meu irmão, e é muito diferente essa questão de louvar. Às vezes a gente fala louvar e a gente acha que louvar é a gente pegar um hino e cantar, e isso a gente está louvando. Mas é uma coisa tão profunda a questão do louvor. Olha isso. Louvor é o quê? É um ato de enaltecer, glorificar, exaltar. Deus está dizendo assim: olhem para mim, e depois que vocês olharem, se recordarem quem eu sou, olha que coisa interessante, vai virar uma chave dentro de nós. E nós vamos fazer o que? Nós vamos louvar o Senhor, porque nós vamos lembrar de quem Ele é, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade. É esse Deus a qual nós servimos. E sabe o que o texto está falando? Ele fala assim: aí vocês vão conseguir louvar o Senhor. Quando nós contemplarmos o Senhor e vemos essa grandeza dEle, nós vamos conseguir exaltar, glorificar. De repente você não está conseguindo louvar, é porque você parou de olhar para o Senhor, e o Senhor está dizendo isso para mim, para você: olhe para Ele, olhemos novamente para o Senhor, e nós vamos olhar e falar assim: uau, esse Deus é poderoso, uau, esse Deus é o Deus maravilhoso. Quer um exemplo lindo? Quer um exemplo lindo do que é olhar, do que é contemplar o Senhor? E o reflexo de contemplar o Senhor é fazer com que nós louvemos a Ele, é fazer com que eu e você nós exaltemos o Senhor. Livro de Êxodo, Êxodo capítulo número 15, não precisa abrir, só ouve isso, ouça que coisa maravilhosa. Êxodo capítulo número 15 diz assim: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ah, meu querido, você consegue entender isso? Esse homem, ele olha para Deus, ele enxerga a maravilha que é, ele enxerga a grandeza de Deus, e ele não consegue se conter, ele começa a exaltar o Senhor. Quando eu e você nós começarmos a olhar para o Senhor, nós vamos entender o que é louvor, e nós vamos exaltá-lo. E Deus essa noite está restaurando isso dentro de nós como igreja. Deus
Deus está nos chamando para nós olharmos para Ele. E quando nós fizermos isso, nós vamos exaltá-lo. Quantos estão me entendendo aqui? Meu querido, mas ele vai além, e eu acho extraordinário isso, porque ele não para e vai alcançando a nossa vida de uma maneira. Ele fala assim: vocês vão recordar, veja, essas são as instruções. Eles pararam diante da arca, olharam o Senhor, se recordaram das coisas, e isso fez com que eles glorificassem, louvassem, exaltassem o Senhor. E depois que eles viram Deus, olharam para o Senhor e louvaram o Senhor, olha que coisa maravilhosa. O texto diz assim: eles celebraram. Eu vou falar mais uma vez. Ele diz assim: eles celebraram. Sabe o que quer dizer celebrar? Eles festejaram. Gente, pega isso comigo. Olha o que está acontecendo com esse povo. Eles olham para o Senhor, eles exaltam a grandeza de Deus. E sabe o que acontece? Acontece um manifestar de Deus para com a vida deste povo. Deus enche o coração desse povo de tal maneira que eles começam a festejar na presença de Deus. Sabe o que significa isso? Eles se alegraram, eles celebravam estar na presença de Deus. E nós conversávamos exatamente a respeito disso, e eu quero falar isso mais uma vez. A pastora disse uma coisa que é muito especial para mim e para você, e a gente precisa ouvir. Ela disse assim: nesse período de quarentena, eu criei uma rotina. Eu criei uma rotina de oração, uma rotina de leitura, uma rotina de intimidade com Deus, de vida com Deus. E quando nós ouvimos falar que os cultos retornariam, a gente cria uma expectativa. Quem criou a expectativa aí? Quem criou a expectativa? Sabe qual que é a nossa expectativa? Essa expectativa é mais ou menos assim: poxa, a gente ficou todo esse tempo longe, e ouvir falar que nós podemos voltar para a igreja, isso é bom demais. Isso vai encher o nosso coração. Sabe, a expectativa é que a igreja ia fazer assim, ó: vamos para lá, vamos correr para lá, vamos congregar e vamos celebrar, porque Deus está nos dando esta oportunidade. E aí quando a gente chega aqui, a gente vê a realidade. Nós temos um pessoal que não pode estar no culto. Ele não pode estar participando devido a alguns parâmetros, alguns padrões que foram estabelecidos. A gente entende isso, a gente compreende. Mas existem muitas outras pessoas que podem estar, e essas pessoas não estão. E a expectativa era exatamente o contrário. É que quando fosse dito que poderíamos cultuar, as pessoas corressem para a presença de Deus. Gente, eu não estou falando que o lugar físico, ele é sobrenatural, porque é aqui que acontecem as coisas. Não. Mas é o prazer de estar congregando, é o prazer de estar na presença de Deus. E sabe o que o texto está dizendo? Ele diz assim, ó: vocês vão olhar para o Senhor, vocês vão se lembrar das suas benfeitorias, vocês vão exaltá-lo, e aí eu vou encher vocês de tal maneira que vocês vão se alegrar, vocês vão sentir prazer de estar na minha presença.
Ele está falando de prazer aqui, Ele está falando disso, porque você não celebra se você não tiver prazer, você não se alegra se não for algo prazeroso, você não festeja, e o Senhor está dizendo exatamente isso nesse texto. Ele está falando assim: esses homens tinham que celebrar, mas eles celebraram porque eles viram o Senhor, eles celebraram porque eles reconheceram, eles recordaram de quem é esse Deus. E por isso o coração deles se encheu da presença do Senhor. E o reflexo disso foi festejar. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo comigo e com você exatamente isso. É o retorno da arca. É o retorno do poder estar nessa presença. Igreja, sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer exatamente isso. Gente, precisa existir esse prazer dentro de mim e dentro de você. Nós precisamos ter prazer de estar aqui. Nós precisamos viver exatamente isso. É falar como ele falou. Ele fala assim: eu me alegrei. Eu me alegrei, Bruna, eu me alegrei. Ele fala assim: eu me alegrei quando me convidaram a ir à casa do Senhor. O salmista fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Existia um prazer dentro dele em saber que ele estava indo até a casa do Senhor. E ele está dizendo isso para esses homens: vocês precisam fazer exatamente isso. E é isso que eu e você precisamos fazer. Voltar a ter esse desejo, esse prazer por estar diante de Deus. O Senhor está restaurando o culto dentro de nós. O Senhor está restaurando o prazer por cultuar ao Senhor, por estar diante dEle. Gente, porque a gente não vem aqui para cumprir um protocolo, a gente vem aqui para adorar a Deus. A gente vem aqui porque a gente ama poder estar junto dos irmãos e juntos buscarmos essa presença, e juntos louvarmos o Senhor, e juntos ouvirmos a sua voz, e juntos sermos tocados pelo Senhor, e juntos temos o nosso coração cheios pelo Senhor e nos alegrar com Ele. Deus quer encher o nosso coração com a alegria de estar em sua presença. E olha que coisa interessante. O verso de número 7. Ele fala assim, ó. Eu queria que isso ficasse gravado dentro do seu coração. Foi naquele dia que pela primeira vez, olha que lindo. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes. Gente, não era alguém específico, não era algo restrito, mas ele coloca num plural. Existia esse homem Asaf, mas existia todo um outro povo junto dele. Esse é um convite para mim e para você. E ele fala assim: foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Salmos de gratidão. Olha, existiam parâmetros para estarem diante do Senhor. Olhem para o Senhor, se recordem, exaltem o nome do Senhor, celebrem o Senhor. E sabe o que aconteceu aqui? A palavra fala que o coração deles se encheu de gratidão por tudo aquilo que Deus é.
A chave de tudo isso, meu irmão, minha irmã, é exatamente essa. É eu e você termos gratidão diante de tudo aquilo que Deus tem feito. Sabe por quê? Hoje Deus nos beneficia, hoje Deus nos abençoa e nós podemos estar aqui juntos. Porque Deus em todo esse período tem cuidado de nós, tem cuidado de nossa família. Nenhum mal tem alcançado a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho. Deus tem cuidado do nosso lar. E sabe o que tem que ter dentro de mim e dentro de você? Gratidão. Precisamos ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, meu irmão. Precisamos ser gratos ao Senhor por podermos estar aqui. Quantos gostariam de estar aqui e não podem? Então eu e você, nós precisamos ser gratos. E a palavra diz que pela primeira vez eles ali entoaram salmos de gratidão ao Senhor. Quer saber o que significa gratidão, meu irmão? Pega isso comigo aqui, ó. Gratidão. Isso vai ficar dentro de você, nunca mais vai sair. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Você conseguiu compreender isso? Eu vou dizer de novo. Fala assim, ó. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Francisco, o que você está querendo dizer? Pega comigo aqui, ó. Uma pessoa que prestou um benefício. Qual foi o maior benefício que nos foi prestado? Ah, meu irmão, Jesus foi à cruz e nos salvou, entregou a sua vida por nós, para que hoje nós pudéssemos aqui estar, para que hoje eu e você pudéssemos ter liberdade para erguer a nossa mão, para glorificar o seu nome, para falar do seu amor. Você quer maior benefício do que esse? Quer maior benefício do que esse? Um preço a qual eu e você nós não podíamos pagar? Algo que eu e você nós não suportaríamos, e Ele foi, e Ele prestou esse benefício, Ele se entregou por mim e por você. Ele nos comprou, Ele nos conquistou. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Gratidão, meu irmão. O Senhor está dizendo para mim e para você: se lembre disso. É tempo de nós sermos gratos por aquilo que Deus fez por nós. E o que Ele fez foi entregar a sua vida por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele se entregou, Ele entregou o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê eu vou colocar de outra forma, para que todo aquele que entendeu, para todo aquele que compreendeu, aquele que aceitou, não pereça. O Senhor tem vida para mim e para você. O Senhor tem vida para mim e para você. Meu irmão, é tempo de nós nos recordarmos, voltarmos a cultuar a Deus e sermos gratos por tudo isso que Ele tem feito a nós. Nos recordarmos da cruz e sermos gratos, porque Ele tem nos amado e tem cuidado de nós. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos adorar ao Senhor.
Eu queria te convidar que nesse período você pensasse nessas coisas que nós falamos aqui. Recordar, louvar e celebrar. Olhar para dentro de você e dizer realmente se você tem feito essas coisas. Eu vou olhar para mim e vou me perguntar se eu realmente tenho feito essas coisas. E eu quero que essa noite o Senhor me permita, se não tenho feito, para que eu possa passar a fazer exatamente essas coisas diante de Deus. Eu quero voltar a olhar para o Senhor. Eu quero poder olhar para Ele, contemplar a Sua majestade. Eu quero poder exaltar o Seu nome e o reflexo de tudo isso seja o meu coração se encher de alegria. Eu quero convidar o Dinei para fazer essa oração, meu querido. Nós vamos estar adorando em meio a essa oração. Quero que você deixe o Espírito Santo de Deus mover dentro de você, porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. E Ele está nesse lugar. Eu quero que você creia. Deixe o Espírito Santo de Deus mover em você. Amém? Curando multidões.
esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Sabe o que Deus falou no meu coração e talvez Ele possa ter falado no seu coração? Deus está começando ou recomeçando uma grande obra. Deus está reestruturando uma grande obra. E sabe com quem que Ele conta? Sabe com quem que Ele... Sabe quem Ele está fazendo esse chamamento? Sabe quem Ele está chamando? Sabe quem Ele espera que se levante? E se levante com força, e se levante com ânimo, e se levante consciente que existe uma grande obra para ser feita. Ele está contando comigo, está contando com você. Ele está nos chamando para nós depositarmos diante dele algo mais. Porque o momento, ele pede, ele precisa de algo mais. É de se levantar com força e com ânimo. O momento não é para ficar olhando parado, é para se levantar e falar: Deus, eis-me aqui. Conta comigo. Porque grande é a obra. Aleluia. É a sua força, é a minha força, é o meu ânimo, é o seu ânimo. Não dá mais para ficar parado, olhando, esperando alguém fazer por você e por mim. E como que eu faço isso? E como que eu faço isso? Eu olho, eu lembro, eu louvo, eu celebro. Aleluia, aleluia. É tempo de se levantar com aquilo que Deus tem colocado na sua mão, com os dons que Deus já tem te dado. Aleluia. Faça alguma coisa. A obra está pedindo, o Espírito está chamando. Assim como o Senhor falou com Elias: Elias, você não está sozinho, porque eu separei, porque eu guardei. E esses que eu guardei vão te ajudar. Deramaio como um xedereva séria. Foi você que Deus tem guardado. Sou eu, é você, somos nós. E nos levantemos como igreja, como família, como irmãos, como cristãos. Aleluia. E façamos aquilo que o Senhor tem nos chamado. Aleluia. E sabe o que vai acontecer? A glória da segunda casa, o segundo estágio, o outro estágio, ele vai ser melhor, maior do que o primeiro. E o nome do Senhor vai ser glorificado, continuará sendo glorificado, porque a obra dele, a igreja dele, é o Espírito que cuida, é o Espírito quem nos permanece em pé.